Olá, eu sou o enfermeiro Evandro Ramos. Estamos desenvolvendo juntos aqui o curso de capacitação em sala de vacina. Esta é a aula 1 do módulo 3, onde vamos abordar a organização das caixas térmicas para transporte. Essa é uma informação muito importante que você na sala de vacina, porventura, não entende ou não visualiza o trabalho de distribuição do imunobiológico que sai da câmara fria até chegar à sala de vacina. E é importante que conhecemos esse conteúdo, pois você poderá orientar também algumas informações importantes para os motoristas e, porventura, em algumas situações, você também fará esse tipo de trabalho de busca do imunobiológico ou até mesmo levar o imunobiológico para a câmara fria. Bom, vamos lá. Em relação à organização das caixas térmicas para transporte, é importante ressaltarmos que necessitamos ambientar as bobinas reutilizáveis, ou os GELOCs, em quantidade suficiente. É importante que as bobinas, ou GELOCs, eles sejam dispostas no fundo e nas paredes internas, formando uma barreira para reduzir a velocidade de troca de calor com o meio externo. Essa barreira com GELOCs, tanto no fundo quanto nas paredes, é primordial para a manutenção da temperatura dos imunobiológicos. Conforme a figura que estamos visualizando em relação à organização da caixa térmica, em primeiro lugar, colocar as bobinas reutilizáveis no fundo da caixa térmica. Mas antes disso, é importante que elas sejam retiradas do refrigerador e mantidas, por exemplo, em bancada, até que a névoa que é produzida por esses GELOCs, ela suma, ela desapareça. Por conta disso, a partir desse momento, a gente poderá utilizar esses GELOCs para colocar dentro da caixa térmica, pois pode acontecer de congelar, por exemplo, o fundo ou as paredes da caixa térmica. E nesse processo, a manutenção da temperatura poderá ficar prejudicada, com o risco de congelamento, por exemplo, de doses dentro da caixa térmica. Em segundo passo, nós vamos colocar, após colocar os GELOCs no fundo, nós vamos acondicionar os GELOCs nas paredes da caixa térmica, em ambos os lados. E dessa forma, no terceiro passo, nós vamos colocar o imunobiológico na caixa terciária. É importante que ressaltemos que essa caixa de proteção, ela forma uma barreira para o imunobiológico. Então, o imunobiológico ele não vai estar no frasco ali dentro, solto, sozinho. Ele vai estar dentro de uma caixa e quando não existir essa caixa, nós vamos acondicionar papelão ou papel justamente para favorecer essa troca e a manutenção de temperatura. Após isso, nós vamos posicionar o sensor do termômetro no centro da caixa térmica, monitorando a temperatura até atingir mais um, para se certificar a adequada climatização no interior dessa caixa térmica. Organizar os imunobiológicos no interior da caixa de maneira segura, para que não fiquem soltos para eventual, por exemplo, deslocamento ou queda ou algum impacto mecânico durante o transporte. É importante que o sensor seja posicionado e o registrador, o marcador visual desse termômetro, ele seja posicionado também de maneira externa, de maneira organizada para a visualização externa, garantida a medição correta e precisa da temperatura desses imunobiológicos ali dentro acondicionados. E nesse sentido, o monitoramento de temperatura também se dará ao longo do transporte, não somente na câmara fria, ou também dentro da sala de vacina para atividade extramuros. É importante dispor as bobinas reutilizáveis, cobrindo também os imunobiológicos de acordo com o controle de temperatura que esteja no momento no termômetro de maneira visual. É importante também para esse transporte que essa caixa seja lacrada. Pode-se lacrar com fita adesiva e identificá-la externamente como produto termolável, justamente para favorecer e facilitar quem esteja manuseando essa caixa térmica, fazendo o transporte, entenda que ali dentro não deve-se tirar o imunobiológico para fazer entrega lá na unidade, somente ele segurando em mãos. Uma vez saiu da câmara fria municipal, dentro da caixa térmica, tampada, lacrada, deve-se chegar na unidade da mesma forma. Lembrando que o transporte nunca retirará esses imunobiológicos do acondicionamento da caixa térmica e entregará em mãos, literalmente fora da caixa, para o serviço de vacina. Assim, não teremos a garantia, literalmente, de entregar
imunobiológico viável para a administração das pessoas. E é importante que durante todo o trajeto realizado por essa equipe com a caixa térmica, seja feito o monitoramento da temperatura. E a temperatura ela deve ser sempre monitorada e mantida num parâmetro de +2, +8. Estando entre essas temperaturas, temos a garantia que o imunobiológico dentro da caixa está literalmente em excelente acondicionamento. Cuidados básicos relacionados a esse transporte. Verificar com frequência as condições da caixa térmica, observando se existem rachaduras e furos. Lavar com água e sabão neutro e secar cuidadosamente essas caixas após o uso, mantendo-as abertas até que estejam completamente secas. E essa rotina será realizada todos os dias no final do turno. Guardá-las em local aberto e ventilado, e justamente nesse processo a manutenção será utilizada no próximo dia de maneira adequada. Bem, nós vimos então nessa aula a organização de caixas térmicas para transporte, um assunto muito importante que porventura pode acontecer algum desvio de temperatura, e essas são as regras primordiais para a manutenção adequada da temperatura e também a garantia de qualidade da entrega desses imunobiológicos. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.